Sexta-feira, 15 de abril de 2022. Hoje, no Jornal PT Brasil, você acompanha as reprises das entrevistas com Roberto Requião e com o deputado federal pelo PT de Minas Gerais, Rogério Correia. A gente se vê de novo na segunda-feira. Governador, muito bem-vindo ao PT e ao Jornal PT Brasil de hoje. É um prazer recebê-lo aqui. Prazer é meu. Bom dia a vocês. E eu estava sintonizado aí na entrevista do Lula com as rádios do Paraná. Muito interessante. O Lula mostrou que não é um sectário, que é um sujeito aberto e é o candidato ideal do Brasil. Eu diria que ele não é nem o candidato do PT. Ele é candidato desse movimento de recuperação do Brasil. É o candidato ideal para um governo de transição do Brasil, a restituição da soberania, a dignidade do trabalho, a política de emprego, a política de desenvolvimento sustentável. O Lula não colocou verdades, mas mostrou a sua absoluta abertura. E o fundamental é que, no momento da convenção, nós tenhamos um programa para o Brasil, um programa sem ousadias insustentáveis, e sem a covardia de alianças com a direita, com o pretexto do medo do fascismo, essa coisa toda, que é o espantalho para puxar o PT e o Lula para uma posição que não é a posição desejada pelo Brasil. O Lula é a luz no fim do túnel. E eu insisto em dizer que é candidato do movimento, porque todos os brasileiros que estejam conscientes da barbaridade que tem sido esse governo liberal, esta falta de identidade dos governantes com o povo, falta de fraternidade, falta de amor, que o Lula tem de sobra, principalmente a identidade. E uma noção clara de que foi derrubado, não por alguns pecados que todos os governos têm e que o próprio Brasil tinha, com a corrupção encaixada na política brasileira, mas ele foi derrubado pelo entreguismo, para tomarem da gente a Petrobras, a água, a soberania e nos colocarem como foi a África na época da colonização inglesa. Um país totalmente subordinado, sem emprego, sem dignidade. O Lula é a luz no fim do túnel. Todo mundo devia entender isso. Não é o candidato de um partido, é o candidato do movimento, é a esperança de mudança no Brasil. Queria aproveitar essa sua fala para comentar uma fala sua no momento da sua filiação. O senhor defendeu um movimento que modifique, abre aspas, essa realidade submissa do Brasil, fecha aspas. Como e por que o Brasil tem adotado essa postura submissa, governador? Desde 1980, nós estávamos numa posição privilegiada no mundo. O Brasil produzia industrialmente mais do que os tigres asiáticos. A Malásia, a Tailândia, a Coreia do Sul e a China. Hoje nós não produzimos 9% do que eles produzem. E isso foi devido ao engajamento do Brasil na Guerra Fria, na tentativa da implantação do sistema globalizado. Banco Central único no mundo, hegemonia absoluta da geopolítica dos Estados Unidos. E aqui eu quero fazer um parênteses. A geopolítica não é a do povo americano, porque os Estados Unidos está dominado pelo capital rentista, monopolista, hegemônico no planeta. Então nós temos que escapar disso. E a oportunidade surge agora, e isso aumenta a esperança que eu tenho no governo do Lula, com esse conflito entre a Rússia e os Estados Unidos, onde a Ucrânia é uma massa de manobra. O sistema está em jogo. Está no momento do Brasil colocar o seu projeto nacional, o seu processo civilizatório ter continuidade e acabar com esse liberalismo que não tem nenhuma preocupação com as pessoas. Na linha do Papa Francisco, não se pode servir a Deus e a Mamon. E Mamon é uma palavra hebraica que significa dinheiro. O dinheiro não pode comandar o mundo e se sobrepor à felicidade das pessoas. Eu acho que esta oportunidade surge com esse governo de transição,
Eu acho fundamental a gente não alimentar a ilusão de que o Lula fará uma revolução no Brasil no próximo mandato. Não. Com a experiência adquirida, com o que ele aprendeu e refletiu na época em que esteve preso, ele será a ferramenta para um governo de transição, de abertura, de liberdade da comunicação, de grande discussão política e de avanço do Brasil. Nós precisamos disso nesse momento. Agora, o que o Lula deixou claro é que as divergências que eu tive com o PT eram divergências de um companheiro. E companheiros são aqueles que, sentados à mesma mesa, repartem o pão. O pão farto e doce dos bons momentos e o pão amargo e parco dos momentos difíceis. Foi o que ele disse. Muitas vezes merecia os puxões de orelha do Requião. Eu sempre fui um crítico positivo. Eu nunca suportei o Meirelles na Fazenda. Eu nunca suportei o Joaquim Levy. E fico indignado com o Nelson Barbosa, que propôs a independência do Banco Central no governo da Dilma e hoje, novamente, que acabou sendo aprovado pelo Congresso Nacional. Eu acho que essas coisas têm que ser discutidas. Eu, por exemplo, acho que o empresário brasileiro tem que ser respeitado. Eu, quando fui governador, eu reduzi a zero o imposto do microempresário, imposto estadual. E do médio empresário, de 18% eu baixei para 2,5%. Naquela crise de 2008, 2009, eu reduzi o imposto de 105 mil itens, aquilo que a gente chama de bem de consumo salário, aquilo que você compra para manter a sua família. E fui até a linha branca, mais simples, geladeiras e fogões e tudo mais, para enfrentar a crise que o mundo vivia. Agora, esse pessoal do liberalismo econômico não tem nenhuma preocupação com as pessoas. Liberdade de empreendimento é crucial para o desenvolvimento do país. Mas os monopólios de água, de energia elétrica, de petróleo, têm que estar na mão do Estado. Você sabe que a Petrobras era responsável por 80% dos investimentos feitos no país até muito pouco tempo atrás? E agora ela está dando lucros extraordinários com a subida do preço da gasolina e mandando isso para os acionistas na Bolsa de Nova York? O Lula tem razão, nós temos que dar um jeito nisso. Agora, eu me contento e fico satisfeito com a moderação do discurso do Lula nesses assuntos. Porque, minha amiga, nós só vamos poder avançar na medida que a consciência popular, a inteligência do povo a respeito da economia, a respeito das relações internacionais, da inserção do Brasil no mundo hoje, ficarem claras para o nosso eleitor. Nós temos que levantar a consciência popular, porque não vai bastar só ter uma bancada afinada. Nós precisamos ter o povo afinado com as mudanças que o Brasil precisa. Liberdade de organização partidária, as fundações discutindo e o Brasil avançando nesse processo civilizatório que foi interrompido pela boçalidade do liberalismo econômico e por esse circo em que o Brasil se transformou, tendo como chefe e animador do picadeiro o Bolsonaro, mas governando o Guedes a serviço do capital financeiro e da concentração da renda. Requião, já que a gente começou a falar de Petrobras, a gente tem aqui uma questão que as pessoas gostam muito de falar que tem que vender, que a empresa, né, e o petróleo em breve não vão valer muita coisa, desmerecendo mesmo a importância, né, da Petrobras para o nosso cenário. Qual é a importância do petróleo e da estatal da Petrobras para um projeto de soberania nacional? É absoluta. O petróleo nos próximos 100 anos vai continuar sendo o sangue que movimenta o coração do desenvolvimento do planeta Terra. Você veja hoje, os Estados Unidos que queriam ocupar a Venezuela, que induziram o Bolsonaro a provocar um atrito com o Maduro e a Venezuela, hoje fizeram um acordo com a Venezuela para poder aproveitar um pouco desse lençol petrolífero venezuelano, que, se não me engano, é o maior do mundo hoje. Então, o petróleo ainda é o sangue que faz funcionar o motor do planeta Terra. O petróleo é essencial. Eu, pessoalmente, acho que a Petrobras não devia ter nem sócio privado. Hoje, nós temos, se não me engano, 63,6% das ações da Petrobras, não as ordinárias, mas das ações de uma maneira geral,
na mão do capital financeiro. Isso é horrível. O capital financeiro não pode comandar o mundo. O pessoal fala a tributação. Não é possível que, de repente, o petróleo que sai do solo brasileiro seja apropriado por interesses que não são os do Brasil. Não, os sócios, esse imbecil do Luna, me perdoa o termo, eu tinha até um respeito por ele, ele trabalhou direitinho aqui na Itaipu, dizer que a Petrobras é dos acionistas. Não é possível que o Brasil tenha um general dessa qualidade. Não chegam aos pés dos generais da ditadura. O Geisel era autoritário, mas era nacionalista. Reforçou a Petrobras, a Vale do Rio Doce, criou a Escola de Engenharia do Exército. Esses caras são completamente vazios. Parece que eles não se identificam com o país que vivem. Naquela linha do Miguel Arraes. É uma burguesia que não tem identidade com o povo brasileiro, não tem nada a ver com o nosso drama de vida, com a dificuldade de emprego e de salário. E o Lula, com essa abertura que ele coloca, é a luz no fim do túnel para todos os brasileiros patriotas. Ontem nós assistimos, né, a desistência do Adriano Pires de assumir a presidência da Petrobras. Mas só o fato do Bolsonaro, né, ter tentado colocar um lobista ligado às empresas de petróleo e gás estrangeiras já diz muito sobre os planos dele sobre a Petrobras, não é verdade? Não só isso. Todo o conselho da Petrobras é feito de pessoas que ligadas ou com essa visão liberal do mercado. Você veja, eu acho que o petróleo ele foi atingido pelo Fernando Henrique, que acabou com o monopólio. Depois veio aquele deputado que propôs a partilha, aprovaram a partilha. E daí a partilha garantia 30% de todos os postos para a Petrobras, e a Petrobras era a operadora única do sistema. O que significa? Que não ia ter um poço em alto mar e sem nenhum controle da vazão. A Petrobras é que tinha que operar aquilo. E a Dilma ainda colocou aquele trilhão de reais para a educação e para a saúde que gravava a indústria petrolífera. Eu acho que aí já foi um erro também, porque quem é que estabelece a concessão absoluta para empresas estrangeiras? Um país africano sem tecnologia, sem condições materiais e financeiras de extrair o petróleo e refinar, cede para uma grande petroleira e tributa pesadamente para utilizar, através do tributo, os recursos do desenvolvimento do país. Não é o caso do Brasil. Nós aqui descobrimos o sistema de poços profundos no pré-sal. Aquilo, não, na minha opinião, foi um erro. Foi concessão atrás de concessão. A quebra do monopólio, a partilha, depois o projeto do Serra. Mas o Temer assume logo depois e acaba com esse trilhão, exonera do pagamento desses tributos. É um verdadeiro absurdo. Na minha opinião, a Petrobras era essencial para a retomada do desenvolvimento, responsável por 80% dos investimentos no Brasil. Agora, hoje, nós temos também o orçamento modificado, a liberdade de fazer o que os Estados Unidos faz, que a China faz, de emitir moeda para o desenvolvimento, para a geração de emprego e tudo mais. Eu acho que temos esse caminho, mas sem o controle do Brasil pela Petrobras, o Brasil não será mais nosso. É o controle do Brasil e colocar freio e bridão no capital financeiro que hoje comanda o Banco Central. É a minha visão desse processo. Sem o que nós vamos continuar sendo o que deseja a direitona do Brasil e do mundo. Um país que vai conter a revolta popular com políticas compensatórias. Um pouco de benefício aqui, outro pouquinho ali, para o povo não se revoltar. Mas não podemos imaginar que da noite para o dia o meu sonho de pátria, de Brasil, se realize. Nós teremos um governo de transição para a democracia. Investimentos pesados no aumento do nível da consciência popular. Nós estamos batendo um papo aqui. Teremos aí uma audiência qualificada. Mas logo mais chega a Globo dizendo que o certo é a PPI, a paridade internacional do preço do petróleo, que a Petrobras é uma empresa de mercado, como aqui no Paraná.
esses caras estão dizendo. Diz que a Copel é uma empresa de mercado, não é uma empresa de assistência social, não é uma empresa de política social. Esses caras são doidos. O liberalismo econômico no Paraná é tão funesto quanto o federal. E a desqualificação do governo é fantástica. É padrão Bolsonaro. O Bolsonaro, ele é um animador, né, de picadeiro, hoje você repetiu isso também aqui, e que em 2022 não se trata só de derrotar o Bolsonaro, mas de derrotar todos aqueles que se beneficiam deste governo. Quem são os inimigos do Brasil hoje? O capital financeiro é o inimigo principal. O capital que não é produtivo é o capital vadio. É o capital que não produz um bem econômico necessário à nossa vida em sociedade. É o capital que não gera empregos, que vive da ciranda financeira, dos investimentos monopolísticos. É na linha do que diz o Papa Francisco. O capital financeiro, esse sistema globalizante proposto pelo capital financeiro a partir do domínio que eles têm sobre os Estados Unidos, é o inimigo do mundo. Eu estou na linha do Papa Francisco. O imperialismo tem que ser quebrado. Nós precisamos de um projeto de desenvolvimento. E temos que reconhecer as dificuldades que a China tem com 1,5 bilhão de habitantes, as dificuldades que tem a Europa unificada, a dificuldade que tem os Estados Unidos, que está regredindo e provocando sem tetos em cada cidade, um movimento desesperado. Eles devem ter os seus projetos, mas nós, com o nosso, podemos conversar com o mundo em favor do Brasil. Senão, nós seremos caudatários das políticas de países militarmente e economicamente mais fortes que o nosso. Agora, justamente dessas populações mais vulneráveis, né? Porque além do preço da gasolina, do gás de cozinha, do diesel, o povo sofre com a inflação, né? A queda de renda, fome, desemprego ou também o subemprego. Eu queria que o senhor explicasse como essa falta de soberania, né? Essa submissão do país também provocam esse quadro de massacre da população. A inflação brasileira hoje é mais dos preços administrados pelo governo. Estão privatizando tudo. Os preços vão se elevando. Aqui no Paraná, o preço da energia elétrica é um escândalo, desnecessariamente. A nossa companhia de energia elétrica não tem um investimento novo. A nossa companhia de água, dizem eles, é no mercado AAA, mas está cobrando um verdadeiro absurdo, não tem investimento e manda lucro para fora. Lucro desses fundos de investimento, onde aplicam pessoas que não sabem nem onde fica o Paraná. Aplicam num fundo na Bolsa de Nova York e querem o quê? Querem aumentar os seus dividendos. Não estão se incomodando se a indústria do Paraná está pagando preço absurdo pela energia, se as famílias não têm a comodidade de uma energia boa e barata nas suas residências. A nossa Copel aqui foi fundada em 54 pelo então governador Bento Munhoz da Rocha, para oferecer energia de qualidade em todo o território estadual e com preços módicos. Agora dizem, não, é do mercado, é uma empresa do mercado. São ignorantes, desqualificados. É um troço terrível. E foi produto da nova política. É o que eles dizem, não, nós temos que mudar a política. Olha, eu quando quis ser prefeito de Curitiba, eu fui fazer um curso de urbanismo na Fundação Getúlio Vargas. Depois eu pus uma mochila nas costas e fui visitar as cidades mais bem administradas do mundo. Bolonha e Ferrara, na Itália, a cidade Sória, a primeira cidade linear do mundo, as New Towns, as novas cidades do pós-guerra na Inglaterra. Fui ver o que havia de inovação nesse processo, me preparei para isso. Mas você coloca no poder pessoas absolutamente jejunas de conhecimento, apedeutas, né? Sem conhecimento de nada, porque são jovens. É a mudança, é a modernização. A modernização, como dizem eles. E o desastre é esse. O desastre é do governo do Bolsonaro, o desastre é desse Congresso Nacional, totalmente incapaz de pensar. O desastre é a política do Paraná, que esqueceu que existe povo, mas oferece hoje 17 bilhões de reais de isenção para firmas multinacionais em sigilo fiscal. Dizem eles que não pode dizer de quem eles não estão cobrando.
Para você ter uma ideia do que é 17 bilhões, no Paraná, há 7 anos não há reajuste do salário do funcionalismo, dos professores, dos policiais e do quadro geral, que ganha pouquinho. Se desse a compensação desses 7 anos, seria mais ou menos 30%. Isso custaria 4 bilhões e 600. Mas nós estamos dando de exoneração fiscal, de isenção, 17 bilhões para as empresas multinacionais. Percebe você que esse pessoal não tem nada na cabeça? Eles pensam no Estado pequeno e nas grandes negociatas. Porque é evidente que esta concessão deve ter compensação para algumas pessoas. Aquela imoralidade do pichuleco, da comissão, do caixa 2 das campanhas eleitorais. E é isso que a gente tem que combater. Esta é a velha política, feita pela meninada nova, pelos novos políticos que entraram nesse processo em função de se apresentarem como novidade, sem ter rigorosamente nada dentro da cabeça. No nosso governo aqui no Paraná, nós tínhamos 320 programas sociais, 320 programas a favor da população. O atual governo não tem nenhum. O programa deles é vender empresa pública. Em Paraná, eu queria que você falou bastante como você enxerga, né? Temos um inimigo em comum aí no Brasil e no Paraná, que é esse neoliberalismo nefasto, mas eu queria que você apontasse outras situações também. O que precisa mudar no Estado, na sua opinião? Mudar o governo e a visão. Nós precisamos de um governo que tenha identidade com o povo, que veja as pessoas com fraternidade, que ame a população. E começar com políticas pesadas de emprego. Eu, por exemplo, eu sou pré-candidato, nem candidato eu sou ainda. Se eu chegar ao governo do Estado, eu coloco imediatamente as empresas estatais de água e de energia elétrica a serviço da população. Quando eu fui governador, naquela crise, 2008, 2009, eu fui governador 2 vezes em seguida, eu congelei por 8 anos as tarifas de água e de energia elétrica, com o preço mais baixo do Brasil. O Requião pretendia quebrar as empresas. Paralelamente a isso, em função do monopólio que essas empresas têm, e por isso são altamente lucrativas, eu construí 2 usinas hidrelétricas de bom porte e estendi o sistema de saneamento do litoral para o interior do Paraná. Era o famoso subsídio cruzado que os militares inventaram. O que significa isso? Numa cidade como Curitiba, em função da escala, do número enorme de residências e estabelecimentos atingidos pelo saneamento e pela água tratada, nós temos lucro, o lucro de escala. Uma parte desse lucro, embora a cidade pague preços módicos, possa pagar preços módicos, é utilizada para estender o tratamento de esgoto numa cidade que não tem a mesma densidade populacional. Esta era a ideia dos militares do subsídio cruzado. Uma ideia excelente. Até isso estão acabando, estão querendo privatizar em cada município o serviço de água a ser gerenciado por uma empresa. E a empresa terá como única preocupação o lucro dos seus acionistas e não o benefício da população. Então, nós vemos erros nessa tese do liberalismo econômico profundos, equívocos absolutos. Nós temos que mudar isso tudo e restabelecer a primazia do interesse das pessoas e das nossas empresas. Eu dizia, quando era governador, que nenhuma empresa estrangeira no Paraná teria um benefício que não pudesse ser dado igualmente para uma empresa nacional. Vou te dar um exemplo. Hoje, se você abrir uma fábrica de refrigerante numa periferia de uma cidade nossa, você vai pagar impostos brutais. A Ambev praticamente não paga imposto para produzir cerveja no Paraná. É um horror isso. É o impedimento do crescimento da nossa vontade empresarial, da nossa capacidade de iniciativa. É um governo ruim. É o pequeno governo financiado por interesses econômicos que se dedica a grandes negócios. E o povo nunca estará incluído nesses negócios. Obrigada, Requião, pela sua presença, sua participação aqui na nossa estreia, que estreia hoje, o Jornal PT Brasil. Eu espero poder contar com você aqui mais vezes. Bom dia e até a próxima. Bom dia a você, e a gente tem que ter bem presente que o Lula é candidato hoje de um movimento pela reconstrução do Brasil.
Claro que o Lula deve ter defeitos do seu governo também, como o meu também. Nós não somos perfeitos, mas o Lula é a esperança pelo que aprendeu, pela experiência de governo, e a esperança contra essa escuridão do liberalismo econômico, que trata as pessoas como se fossem objetos, máquinas a serviço da produção, sem direito à aposentadoria, sem direito à saúde. Hoje você sabe que um menino desse que entrega os apps não é nem dono da própria motocicleta. Ele não é dono de nada, ele não tem férias, não tem 13º, não tem apoio de saúde, ele não tem aposentadoria, ele não tem nada. Isso é escravidão absoluta. A gente tem que enfrentar esse problema. A aposentadoria foi criada na Alemanha pelo Bismarck, porque o número de trabalhadores crescia tanto e só tinham como único capital a sua força de trabalho. Envelheciam e não tinham como sobreviver. Então, o Bismarck foi advertido por um filósofo alemão que chamava-se Joachim Schaster, que dizia o seguinte: os trabalhadores, com a evolução dos meios de comércio e de indústria, estão aumentando em número e eles vão derrubar a burguesia. O Bismarck disse o seguinte: não, eu quero a reunificação da Alemanha e vou viabilizar o sustento dos trabalhadores através da aposentadoria tripartite. O Estado, o empregador e o trabalhador contribuindo para um fundo. Até isso que o Bismarck criou no início do século passado, acabaram no Brasil. Nós estamos numa posição horrível. E a contraposição a isto é o Lula, a sua identidade com o povo, a sua vida e a sua sensibilidade. Não tenho dúvida disso e fica aqui o meu apelo. Se vocês não gostam do PT, problema de vocês, mas gostem um pouco do Brasil e apoiem a candidatura que nos abre uma perspectiva de luz nessa escuridão que vivemos. Muito obrigada, Roberto Requião. Bom dia para você. A gente fala agora com o deputado Rogério Correia, do PT de Minas Gerais. Bom dia, deputado. Como vai? Bom dia, Amanda. Bom dia aí a todos que nos assistem aqui pela TV PT. Parabéns aí pela entrevista do presidente Lula, foi um sucesso. Estamos aí, viu, Amanda? Hoje está tendo um seminário da educação do PT aqui na Câmara. A nossa deputada Rosa Neide está coordenando e também nosso líder Reginaldo Lopes. Eu estou acompanhando o seminário, mas é um prazer estar com vocês aqui na TV PT. Espero poder contribuir aí com o nosso partido, elucidando nessa entrevista alguns assuntos relevantes. Muito obrigado pelo convite. Aproveito para agradecer de novo, porque tem a situação do seminário e mesmo assim o senhor está aqui com a gente. Muito obrigada pela sua presença. É uma honra recebê-lo aqui. Deputado, eu queria começar falando sobre um tema que não pode, passar em branco, que é a violência política. Infelizmente, a gente assistiu nessa semana o vídeo de um deputado federal fazendo ameaças claras, ao presidente Lula, com uma arma em punho. Ele carregou a arma enquanto ele falava, enfim, foi uma cena realmente chocante. Antes de ouvir o senhor sobre esse tema e sobre esse vídeo especificamente, eu queria te convidar e convidar a nossa audiência para ver saber o que a presidenta do PT, Gleisi Hoffmann, disse ontem na entrevista ao canal UOL sobre o assunto. Fico admirada porque essa pessoa que faz parte aí desse grupo, de bolsonaristas, que são todos valentes, armados, são os que mais incentivaram violência contra a gente, que petista tinha que ser morto, o próprio Bolsonaro, num evento do Acre, lá atrás na campanha, vamos metralhar os petistas, vamos metralhar Lula, não podemos deixar falar. Quer dizer, eles usam violência o tempo inteiro. Aí, quando diz que tem que fazer uma argumentação política para um parlamentar, é essa a reação que tem? Então, me admira muito. Eu acho que o deputado tem que responder por que anda com essa arma no carro e anda incitando a violência. Deputado, o senhor e outros deputados da bancada do PT de Minas já tomaram providência sobre esse fato, certo? Inclusive ele vai ser acionado judicialmente, criminalmente, porque o que ele faz é crime. Ele é um deputado eleito, representa um determinado setor da sociedade que votou nele, mas ele não tem o direito de expor as suas ideias incitando crime, que é o que ele faz. Imagina se a moda pega, se os eleitores dele, bolsonaristas,
andem de armas para atirar nos seus adversários. No caso, ele fez ameaça ao presidente Lula, mas a ameaça é feita ao conjunto de adversários políticos desse deputado. Ele, aliás, é reincidente nesse assunto. Ele já no Supremo Tribunal Federal responde por aqueles crimes que cometeram vários deputados de atentados contra a democracia. Inclusive um deles, que é o Daniel Silveira do Rio de Janeiro, já está andando de tornozeleira eletrônica porque ameaçou os membros do Supremo, disse que matava, arrebentava. E este deputado, esse Júnior Amaral, que é de Minas Gerais, ele também está sendo investigado pelo Supremo Tribunal Federal por estes crimes antidemocráticos. E ele também é reincidente, já lá no início da diplomação lá em Minas Gerais, ele tentou arrancar das minhas mãos uma placa onde eu pedia Lula livre, como um ato político que denunciava prisão arbitrária contra o presidente. Ele avançou sobre mim de forma violenta, tentando retirar a placa, eu reagi, não permiti que ele arrancasse a placa, e hoje o Lula está livre, inocente, e eles não suportam ver isso, que foi uma armação política contra o presidente Lula. E agora, de arma em punho, fazem ameaça. Então, isso é crime, e judicialmente eles terão que responder, e esse deputado vai responder na justiça criminal. O que ele faz é crime de ameaçar a vida das pessoas e incentivar que outros ajam da mesma forma violenta que ele. A Constituição diz muito claramente, o papel nosso enquanto parlamentar é ter uma convivência harmoniosa com as diferenças e divergências político-partidárias e ideológicas. Jamais do ponto de vista de incitar e organizar violência para impedir manifestações políticas de adversários. Deputado, e como combater essa violência política, especialmente este ano que a gente tem eleições? Olha, ontem, aliás, esses mesmos deputados votaram contra o regime de urgência por um projeto de lei de fake news, ou seja, eles querem continuar com fake news e com violência. Nós temos que responder isso nos organizando nos comitês populares, tendo um programa claro de governo, contrapondo os absurdos que o Brasil assiste hoje, como a fome, a miséria, o desinvestimento na educação, na saúde, a corrupção no Ministério da Educação. Todas essas denúncias, esse arbítrio que nós estamos vendo por parte do governo Bolsonaro, nós temos que reagir politicamente, nos organizar, fazer com que a gente seja maioria, derrotar o bolsonarismo no processo eleitoral e fazer com que a solidariedade, a harmonia, a convivência pacífica, a diversidade de ideias seja o nosso ideal e que a gente também divida a renda no Brasil, amplie o serviço de educação pública, de saúde pública. Eu acho que é com o nosso programa, com as nossas ideias, que nós vamos vencer a violência. Eu costumo dizer que em outras épocas a esperança venceu o medo e agora a esperança vai vencer o ódio também. O amor vai vencer o ódio. Isso, nessas eleições, com certeza, a população brasileira vai dizer um não ao arbítrio, à corrupção, à ausência de políticas públicas, a esse ultraliberalismo, vai dizer sim à soberania nacional, vai dizer sim à educação pública, ao SUS. Enfim, é um programa de transformações no Brasil. Deputado, eu queria mudar de assunto agora e falar um pouquinho da sua relatoria na Câmara da Política Nacional de Atingidos por Barragens, que agora o debate foi para o Senado. Qual a importância de termos políticas, sobre esse assunto? Amanda, é um assunto importantíssimo. Eu fui também aqui relator da CPI de Brumadinho, Comissão Parlamentar de Inquérito, que investigou o crime da Vale em Brumadinho com rompimento da barragem. A gente fala que é crime, foi mesmo, e não foi apenas o nosso relatório que chegou a essa conclusão, mas também a Polícia Federal, a Polícia Civil de Minas, chegaram a essa conclusão também os Ministérios Públicos Federal e Estadual, porque a Vale tinha consciência de que aquela barragem podia romper, mas com a sede de lucro manteve a operação na mina, que acabou fazendo com que aquela barragem se rompesse e não havia condições de fuga daqueles operários que trabalhavam na empresa, estavam no restaurante a menos de 30 segundos da lama e que não foram retirados de lá, apesar da empresa saber que isso poderia acontecer. Agora, esta é uma das barragens. 42 barragens em Minas Gerais
tem risco de rompimento. Essas pessoas que são atingidas, às vezes, pelo acidente ou tragédia criminosa, neste caso foi o que aconteceu como em Mariana, mas outros porque tem que ser deslocado da comunidade, porque as barragens têm risco, outros porque barragens são feitas e eles são simplesmente expulsos das terras, eles têm que ter os seus direitos. Por isso nós propusemos, durante os trabalhos da CPI, foi proposta que eu apresentei, uma política nacional de proteção aos atingidos de barragem. Em Minas nós já temos uma política estadual. Essa política nacional ela vai garantir direito de renda, vai garantir direito de moradia a essas pessoas, as que saíram, as que poderão sair, as que saem também porque precisam ser deslocadas de área de risco, e precisa também de ter o ressarcimento, né, daquilo que elas perdem de prejuízo. Então, esses direitos fazem parte, através desta lei, de uma política de prevenção e de direitos para que esses atingidos tenham preservado, né, o seu nível de vida, o seu trabalho, a sua renda. Nós aprovamos na Câmara de Deputados o projeto de lei em 2019 e ele está no Senado. A notícia boa é que essa semana foi colocado em pauta pelo nosso senador Jacques Wagner, a relatora foi a senadora Leila de Brasília, e foi aprovado na Comissão do Meio Ambiente por unanimidade. Eu estarei, inclusive, indo hoje à tarde no Senado para solicitar mais uma vez ao presidente Rodrigo Pacheco, e a liderança do PT no Senado já está cuidando disso, para que o projeto entre agora em regime de urgência já no plenário do Senado. E a gente espera que ele seja aprovado e que essa política nacional dos atingidos de barragem de proteção a eles possa finalmente ser aprovado para fazer jus a essas famílias. Para você ter uma ideia, Amanda, eu estive agora recentemente em Mariana e fizemos uma visita a um dos distritos que foi soterrado pela lama, Paracatu de Baixo, e fomos visitar o novo assentamento que será feito. Depois de 6 anos e meio, não tem nenhuma casa pronta, as pessoas ainda moram de favor. Então você precisa de uma política nacional que ela proteja esses atingidos. É impossível que algo possa acontecer e num período de 6 anos e meio sequer a casa deles tenha sido reconstruída. Então não há desculpa, é realmente uma ausência de obrigação do Estado e da própria empresa que cometeu o crime de ressarcir os atingidos. Então é isso, nós daremos proteção aos atingidos do ponto de vista de renda, de moradia, de receberem as suas indenizações, que muitos não receberam ainda, e, enfim, dar a eles proteção. Deputado, outro assunto que tem muito, né, a sua atenção na sua atuação parlamentar é a educação. E a gente assiste agora o Ministério MEC entregue aos pastores que comandam o orçamento, um grande balcão de negócios, compras superfaturadas de ônibus. No que o governo Bolsonaro transformou a educação do Brasil? Olha, Amanda, acabei de falar isso na tribuna agora. É um farrão no MEC, né? Corrupção deslavada. Eles transformaram o Ministério da Educação e Cultura num puxadinho de falsos profetas. Esses falsos profetas pedem propina em ouro. Nós tínhamos visto que no Ministério da Saúde tinha denúncia de quem queria utilizar lá recursos do SUS para combater a pandemia, pedindo $1 de propina por cada vacina. E agora no Ministério da Educação é propina em barra de ouro, é um negócio completamente absurdo. O ministro sai e fica por isso mesmo. Eu tenho aqui, junto com a bancada do PT, um pedido de formação de uma CPI, uma Comissão Parlamentar de Inquérito, mas os deputados bolsonaristas nem os do Centrão assinam, porque eles estão por trás disso. Agora vem a denúncia dos ônibus escolares, 730 milhões de superfaturamento, provavelmente de propina. E quem está por trás disso? Nós fomos ver o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, o FNDE, cujo presidente foi indicado pelo ministro Ciro Nogueira, da Casa Civil, um dos principais ministros do governo Bolsonaro, que indicou o presidente do FNDE. E depois de uma reunião com ele e com o diretor de administração, que foi indicado por Valdemar da Costa Neto, presidente do PL, o partido do presidente Jair Bolsonaro, eles deram aval para que esse contrato superfaturado fosse à frente, com esse superfaturamento de 730 milhões.
ou seja, cartas marcadas da corrupção no Ministério da Educação e Cultura. Apresentei agora, também com a bancada do PT, um requerimento para convocar o ministro Ciro Nogueira para vir aqui. Mas é evidente que a mesa, especialmente o presidente Arthur Lira, não convoca o Ciro Nogueira, não coloca o requerimento em votação, porque está por trás disso o Centrão. Então o MEC está virando um puxadinho de políticas ideológicas de baixa qualidade, ideologia neofascista, que compõe o governo Bolsonaro, e do outro lado, no dinheiro do fundo, o Centrão. Então a corrupção anda solta no Ministério da Educação e Cultura, e por isso eles não assinam de CPI, nem convocam o ministro Ciro Nogueira. Mas nós estamos de olho, estamos fazendo essa denúncia para a população. A educação não pode passar por este vexame. Nós estamos, por exemplo, em Minas Gerais, com mais de 30 dias de greve, as professoras querendo um salário de 3.800, que é o piso salarial nacional. Um salário pequeno, mais do que merecido, e em contrapartida, no MEC, corrupção de milhões, centenas de milhões indo para o ralo. Deputado, além das denúncias, né, que são muito importantes de acontecer, o senhor também tem muitas propostas e no começo da nossa conversa mencionou a realização do seminário. O senhor pode falar um pouquinho sobre esse encontro e especialmente também das suas contribuições? Claro, Amanda, é uma prioridade, né, que o Partido dos Trabalhadores tem aqui na Câmara de Deputados e teve também no governo do presidente Lula e da presidenta Dilma, educação pública gratuita para todos e de boa qualidade. Um aspecto que nós vamos discutir hoje no seminário é o financiamento da educação. Não pode continuar a educação com aquela emenda constitucional 95, que foi aprovada depois do golpe que destituiu a presidenta Dilma, e que foi feita ainda no governo golpista do Temer, onde eles congelaram por 20 anos as verbas de educação, também as verbas de saúde, assistência social. Mas imagine, educação com verba congelada na Constituição por 20 anos. Então, uma das propostas nossas é, evidentemente, fazer com que essa emenda constitucional 95 seja retirada da Constituição e que o presidente Lula, ganhando as eleições, possa reinvestir na educação. Então, financiamento da educação pública é, sem sombra de dúvida, uma das principais propostas. Agora, é preciso ter também em mente reconstruir as políticas públicas que no governo Bolsonaro têm sido deixadas para trás e simplesmente desconstruídas. É o caso do Fundeb, que nós conseguimos aprovar o novo Fundeb, contrariamente às orientações do governo Bolsonaro, e que nós precisamos de fortalecê-lo. Assim como fortalecer o ProUni, fortalecer o FIES, a política de piso salarial que precisa de ser aplicada em estados e municípios, já é lei que foi feita no governo do presidente Lula. Então, isso são também características importantes de reestruturação pós-pandemia e pós-governo Bolsonaro, também está em discussão. Outra questão importante é a educação superior. Vamos lembrar do Brasil Sem Fronteiras, né, na época da presidenta Dilma, tão importante, cientistas que nós formávamos no mundo inteiro, de forma barata, onde nós financiávamos a ida de estudantes. Tudo isso está sendo desconstruído no governo Bolsonaro. Nós temos que voltar a democratizar as universidades, as escolhas dos reitores, a dar autonomia às universidades, o direito de cátedra, retomar as bolsas da CAPES, da CNPq, que estão 5 anos sem reajuste. Então, reconstruir as políticas públicas para a educação superior também é outra questão fundamental. E, por fim, não podemos esquecer da valorização dos profissionais da educação e da educação pública de maneira geral. Eu falei do piso e do Fundeb, mas nós temos que reestruturar carreiras, nós precisamos pensar uma reforma administrativa real, não essa deforma que eles quiseram fazer, que seria a PEC 32, que nós barramos, eles não têm 308 votos, nós não podemos deixar que eles aprovem, que iria privatizar a prestação de serviço público. Nós precisamos de ampliar as verbas e as condições de melhoria do serviço público. E, por fim, combater também as privatizações que têm sido feitas através de OCIPs, OS. Em Minas Gerais, o governo Zema, também ultraliberal, disse que ia fazer uma experiência piloto para privatizar 3 escolas. Fez contratações através de CLT, não mais de concurso público, e fez colocou recursos milionários para essas 3 escolas. E as OCIPs, que ganhou essa licitação, sabe-se lá como, está a dever professores,
não paga auxílio transporte, auxílio alimentação. Então, essa privatização foi um verdadeiro fracasso e tem sido onde foi feito. Então, nós vamos retomar os rumos da escola pública conforme determinou a Constituição de 88. São algumas das propostas que hoje o nosso seminário estará fazendo para melhorar as condições de acesso ao nosso povo à educação pública, as condições de trabalho e, enfim, melhorar a prestação do serviço de educação no Brasil, que é uma das prioridades do nosso povo. Deputado, antes de me despedir, eu queria só ler duas mensagens aqui do nosso público para o senhor. A Josi Negreiros diz aqui: salve, querido deputado Rogério Correia, adoro esse mineiro, parabéns pela atuação e contundente defesa dos direitos do povo pobre e da democracia. E a Marília Maria diz: deputado Rogério Correia, o povo e o PT precisam passar nosso Brasil a limpo aqui. E eu agradeço mais uma vez a sua participação, bom seminário, bom trabalho e até a próxima. Obrigado, vamos sim, vamos passar o Brasil a limpo, com o nosso querido presidente Lula e com uma votação em massa também deputados e senadores do PT, porque muitas das questões que eu aqui levantei precisarão de alteração da legislação, mudanças na Constituição, e isso só pode ser feito com maioria parlamentar e, claro, com mobilização social. Então, pessoal, continuemos aí formando os comitês populares de luta para a eleição do nosso presidente Lula. Um grande abraço a todos e todas. Viva o Partido dos Trabalhadores, viva o povo brasileiro. Viva, bom dia.